Em um certo vídeo, o Dias Toffoli, aparentemente embriagado, conta que ele estava presente em um momento em que um amigo dele roubou um processo. Eles estão doidos para deletar esse vídeo da web, de todas as formas. Nós vamos divulgar esse vídeo, não é verdade? Nós temos que contar quem é quem na ordem do dia. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês nesse vídeo. Vamos lá. Ô, gente, vamos para a notícia aqui. É o seguinte, tem informação rodando nos bastidores do Supremo Tribunal Federal que Dias Toffoli estaria, possivelmente, estaria com essa decisão de tirar do ar o vídeo que eu vou colocar aqui. É um vídeo que ele se aparece em um local, aparentemente mais alegre, mais feliz, de repente, talvez tomou uma biritinha daqui, uma biritinha de lá, E ele conta que um amigo dele teria roubado um processo. O Dias Toffoli conta isso no vídeo, É inacreditável, Ainda que tivesse acontecido, mas contar isso em público, e ele já era ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Quando ele conta esse vídeo aí, já era ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele conta numa naturalidade, amigo, rindo. Você vai assistir aqui comigo, rindo, sorrindo para as câmeras que estavam ali, o pessoal, não, o Vlad roubou um processo de despejo e não sei o que, tal. Então, é o seguinte, como tem essa possibilidade de que ele quer apagar esse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar o máximo. Porque quando nós fazemos coisas erradas e está gravado, as pessoas compartilham. Qual é a diferença do Dias Toffoli? Não é Deus, é um empregado do povo, um cidadão comum, e que ele está falando. Não é o Alberto que está falando aqui que ele fez. Quem está dizendo é o próprio Dias Toffoli. E nós vamos compartilhar esse vídeo, a não ser que tenha uma decisão judicial que tem que retirar do ar. Enquanto não tem uma decisão judicial, explicando os argumentos do porquê esse vídeo, o que ele afringe, o que ele pode prejudicar, tal, isso só mostra quem é o Dias Toffoli. Vamos assistir? Vamos lá? Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado.
Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história, e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Né? É de rir ou não? É de rir essa situação aí ou não? Imagina se é um cidadão comum que rouba um processo, que não tem amizade com a juíza, né? Que não tem essa possibilidade, o cara estaria preso e duvido que ele seria beneficiado pela questão da condenação em segunda instância. Mas só para lembrar aqui, né, do Dias Toffoli, foi advogado do Partido dos Trabalhadores na campanha do presidente Lula em 98, 2002 e 2006. De 1996 a 2002, foi professor de Direito Constitucional da Família na Faculdade de Direito Centro de Ensino Unificado, foi chefe de gabinete da Secretaria de Implementação da Prefeitura de São Paulo em 2001, na gestão de Marta Suplicy. Em janeiro de 2003 a julho de 2005, exerceu o cargo subchefia na área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidente da República, onde o ministro era José Dirceu. Depois, retomando a advocacia privada, seu sócio Toffoli Rangel Associados, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro de 2009, também por indicação do Lula. Ele é ministro efetivo do Supremo Tribunal Federal. Em 12 de março de 2007, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem Toffoli for advogado na campanha, assumiu a Advocacia Geral da União. Pois é, então tem todo um vínculo, né, com essa turma do PT, teria que se dar por suspensão, né, suspeição de não julgar os casos envolvidos Lula, mas ele preferiu então dar o seu voto e soltar não só Lula, mas como os milhares e milhares e milhares de condenados neste Brasil, na sentença dada em relação à prisão em segunda instância. Eles estão tentando apagar esse vídeo, tá? Eles estão tentando. Não deixe esse vídeo morrer. Passe para frente para que possamos dizer quem é quem no dia. Tá bom? Muito obrigado você que me acompanha aqui no canal Giro de Notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Vista Pátria, e hoje eu converso com o General Rocha Paiva. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa decisão, no mínimo estranha, do STF. General, muito obrigada por aceitar falar conosco. Ok, eu que agradeço a oportunidade para manifestar a minha opinião sobre isso que está acontecendo. General, como o senhor vê essa ação do STF? Eu achei essa ação assim catastrófica, né? Mas ela vem sendo articulada já há algum tempo e nós vemos um país que está, digamos, submetido a um tipo de um acordo entre uma liderança fisiológica, patrimonialista, corrupta no Legislativo e vários ministros do STF que, como que coniventemente com esse tipo de liderança, procura, e junto com essa liderança, deter a Lava Jato, que é uma iniciativa, vamos chamar assim, moralizadora da vida pública no país. Então, ao atentar contra a Lava Jato e procurando crianças já decaídas, porque desmoralizadas, como Lula e tantos outros que estão presos, comete um desserviço ao país
E isso é inadmissível, é inaceitável. Eu tenho a convicção de que as autoridades que têm cargo, elas deviam exercer uma pressão legítima, nem que essa pressão seja velada, mas uma pressão legítima para mostrar a esse conluio entre essa liderança patrimonialista, fisiológica, que domina o legislativo, e mais da metade dos juízes da STF. General, como o senhor e seus colegas de farda estão vendo a atual soltura do Lula? Ele acabou de ser solto. O que o senhor acha disso? Isso não é uma tentativa de desestabilizar o atual governo, e também está se mostrando fraco no combate à corrupção, porque eu não vi nenhuma iniciativa do Executivo no sentido de deter essas manobras do Legislativo com esses ministros do STF. Então eu não saberia dizer quais são as causas, mas o Executivo, que defende a bandeira da moralidade pública no país, da moralização da vida pública no país, eu não vi esse governo combatendo essa articulação nefasta entre o STF, a maioria do STF, e essa liderança patrimonialista fisiológica do Legislativo, que representa a velha política brasileira. General, a população anda pedindo muito 142 ou, sendo seca nas palavras, uma intervenção militar efetiva, pelo menos no judiciário. O senhor tem alguma posição sobre isso? Não existe nenhuma intervenção militar legal. Existe sim pressão legal de autoridades no jogo político do país para mostrar que algumas atitudes como essa que vem sendo tomada, elas levarão o país provavelmente a uma situação de convulsão interna, e que essa convulsão interna pode levar à tomada de atitudes próximos do limite da legalidade. Porque o que vale é que o país não pode mais voltar a ser dominado por lideranças corruptas, fisiológicas, que estavam levando o país para um abismo. Essas lideranças não podem voltar a dominar a vida do país. E numa situação em que o país corre o risco de entrar no abismo da convulsão social, uma tomada de posição das Forças Armadas pode não ser legal, mas será legítima para salvaguardar a paz social e a própria garantia da democracia e da liberdade. General, mesmo que a população, em sua grande maioria, esteja pedindo essa intervenção, não pode ser feita? Legalmente não. Não há legalidade em intervenção. O que há é uma legitimidade se o país partir para uma situação de caos social, revolta interna que possa gerar uma guerra civil, se os poderes da República tiverem perdido a autoridade para, usando os meios normais dos órgãos de segurança pública, deterem essa escalada, aí sim as Forças Armadas teriam que, mediante a determinação de um desses poderes, intervir para garantir a paz social, garantir os próprios poderes constitucionais. O que a gente não pode admitir é que haja um conluio de parte desses poderes para manter essa política, essa liderança política desmoralizada e que levará o país para um abismo. General, qual a probabilidade, na visão do senhor, dessa baderna que está acontecendo no Chile, Bolívia, em alguns países da América Latina, chegar no Brasil agora com a soltura do Lula? Porque ele tem esse caráter de inflar as pessoas, né? Ele gosta de inflamar as pessoas. Qual que é a probabilidade e, caso aconteça, como é que o Exército vai agir? O Lula é uma raposa política. Eu tenho a impressão que, partindo dele, de imediato, não há essa intenção. Porque ele vai tentar politicamente desestabilizar esse governo de modo a oferir ganhos políticos com isso. Eu espero que ele ainda tem outros processos a serem julgados. Eu espero que ele seja condenado. Ele já pode ser condenado no STJ em terceira instância e, portanto, voltar à prisão. Eu espero que isso aconteça. As Forças Armadas só tomarão qualquer atitude em uma situação de anomia, isto é, perda de autoridade dos poderes constitucionais, e na situação do país correr o risco de entrar numa guerra civil, numa situação de caos social. Aí sim elas
se não houver um poder constitucional que esteja com autoridade para atuar, aí sim elas poderão intervir, mas será sempre uma intervenção ilegal e poderá ser legítima, porque justiça depende de duas coisas, legalidade e legitimidade. Se houver justiça com base só na lei, isso pode não ser legítimo, e, portanto, não seria justo, não seria justiça. Justiça depende de legalidade e legitimidade. O que está acontecendo no Brasil é que estão usando a lei de forma ilegítima para defender interesses escusos de grupos políticos que dominam a vida pública no país. E esses grupos políticos, essa liderança política, está com a conivência da maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, é esse conluio para, usando a lei de forma a atender a interesses pessoais e grupais, isso, para mim, perde a legitimidade, não só essa liderança, como o uso da lei para atender a esses interesses escusos. General, agora me baseando na lei, digamos assim, na visão do senhor como general, o que o senhor acha mais efetivo? Uma CPI da Lava Toga ou impeachment do Gilmar Mendes e Dias Toffoli? Olha, tudo isso daí eu acho que não vai acontecer porque ou depende de um lado do Congresso ou depende do outro do STF. E os dois estão acumulados para manter o status quo atual. Então isso não vai acontecer. A minha última esperança seria cair a lei da Bengala, porque, enfim, bastava mudar bastava mudar um ministro do STF atual que esse problema se resolveria. Só que isso também não vai mudar, porque depende de mudança de lei no Congresso, e eles não vão fazer isso, porque não interessa a grande parte, e principalmente as lideranças políticas do país, porque não interessa, digamos, isso é vontade da maioria do Congresso. Se não for vontade das lideranças, não vai acontecer. Então essas mudanças na lei não vão acontecer partindo da liderança do Congresso Nacional. Então, por exemplo, essa questão da CPI da Lava Toga, a questão do impeachment, que tem maioria no Senado, a questão da lei da Bengala, da lei da Bengala, nada disso vai mudar, porque depende de maioria no Congresso para conduzir. E essa maioria, ela se subordina à liderança. Como a liderança não interessa a mudança, até porque grande parte da liderança política atual, se a Lava Jato funcionar, vai pegá-los mais à frente. Então essas coisas não vão mudar. General, como é que o senhor vê a aprovação e o conteúdo da lei do abuso de autoridade? A lei do abuso de autoridade, ela é ruim. Não foi boa pelo momento. Ela pode ser boa no futuro, mas ela foi feita agora única e exclusivamente para, de uma forma ou de outra, deter as ações da Lava Jato, ou prejudicar ou dificultar as ações da Lava Jato. Então, a lei de abuso de autoridade acho que deve haver, porque em situações normais isso pode acontecer, um abuso de autoridade, e o cidadão deve ser resguardado. Mas no momento em que ela foi feita no sentido de dificultar as ações da Lava Jato, digamos, criando situações que não configuram abuso de autoridade como sendo abuso de autoridade. General, e o pacote anticrime do Sérgio Moro? O senhor tem alguma opinião a respeito? Eu espero que ele seja aprovado, mas no que diz respeito ao combate ao crime organizado violento, ou seja, aquele que não é o do colarinho branco, não teria tanta dificuldade de passar, e eu espero que passe. Mas naquilo que for atingir os criminosos de colarinho branco, que se escondem no meio empresarial nacional, no meio político nacional, isso daí vai ter dificuldade de passar. General, eu agradeço a atenção, a disponibilidade do senhor. O senhor gostaria de deixar aqui as suas considerações finais ou algum conselho para o pessoal que está ouvindo a gente aqui no Vista Pátria? Olha, a vida é luta renhida, né? E essa luta renhida abate aos fracos e aos fortes só pode exultar. Isso é o Jucapirama de Gonçalves Dias. Eu acho que o povo tem que exercer a sua soberania, ir para a rua e sair do seu abatimento, pô. Eu acho que o povo se entregou, jogou a toalha.
E se houver uma pressão popular, as autoridades que têm respaldo moral e que querem colocar o Brasil no eixo vão ter coragem, vão ter ânimo para pressionar essa liderança corrupta que nós temos dominando a vida nacional. Então, que o povo manifeste a vontade de sua soberania e vai exigir seus direitos. O povo jogou a toalha, infelizmente, e por ter jogado a toalha, quem está dominando a vida no país, quem voltou a dominar a vida no país, é a banda podre da vida política nacional. General, muito obrigada pela sua disponibilidade. Já aproveito para convidar o senhor para a próxima novidade que teremos aí, que é o pessoal agora do PSDB pedindo a soltura. Então eu já convido o senhor para falar de novo assim que isso acontecer. Tá certo, tá ok. Muito obrigada, general. Fica com Deus. E com você também. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.